Palavra aberta. A inteligência artificial no centro de mais um debate. No capítulo mais recente, o CONAR, Conselho Nacional Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, abriu um processo pela propaganda que recriou Elis Regina na campanha da Volkswagen. A tecnologia foi usada para recriar cena da cantora morta em 1982, cantando ao lado da filha, Maria Rita. Segundo o CONAR, consumidores questionaram se é ético ou não o uso da inteligência artificial para trazer pessoa morta de volta à vida, a uma cena real. Polêmica de um lado e esperança do outro. Para citar um exemplo, mês passado, a inteligência artificial foi usada por uma pesquisadora da UFMG para identificar no sangue sinais precoces do câncer de mama. Para esclarecer para a gente, trazer mais informações sobre o que é a inteligência artificial, os seus desdobramentos e os seus dilemas, nós estamos recebendo aqui no Palavra Aberta o professor do Departamento de Ciência da Computação da UFMG, Luiz Chaimovics. Bem-vindo ao Palavra Aberta, obrigada pela presença. Oi, Kátia, obrigado por me receber aqui, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso, professor. Vamos começar então tentando decifrar e aproximar do internauta, de quem está acompanhando a gente agora, o que é esse conceito da inteligência artificial? Bom, Kátia, inteligência artificial é um conceito muito amplo, né? Mas o que a gente pode tentar resumir vão ser sistemas computacionais que você vai desenvolver e que vão rodar nos computadores. Esses sistemas eles vão aprender com uma grande quantidade de dados, então vai ser fornecido para esses sistemas livros, textos, imagens e tudo mais, e eles vão conseguir com isso aprender e com base nesses dados que eles estão aprendendo, eles vão poder tomar decisões, vão poder criar novos conteúdos, criar novos textos, criar novas imagens, criar vídeos, vão poder assessorar os seres humanos em diferentes atividades. Então, assim, é uma grande gama de coisas que a IA vai poder auxiliar o ser humano hoje em dia. A inteligência artificial, ela se aproxima da capacidade humana ou ela está além da capacidade do ser humano? Na verdade, ela está aquém da capacidade do ser humano. Nós ainda não chegamos no que o ser humano pode fazer. Na verdade, a IA hoje em dia, em aplicações específicas, ela consegue ser melhor que o ser humano. Então, por exemplo, no exemplo que você citou, né, de processamento de dados médicos, já tem algumas estatísticas que sistemas de IA são capazes de reconhecer, por exemplo, numa mamografia, numa imagem de radiografia de mama, uma melhor capacidade de reconhecer câncer de mama do que um médico, por exemplo, porque ela foi treinada especificamente para aquilo. Ou no jogo de xadrez, algum jogo de computador, ela vai ser capaz de jogar melhor do que o ser humano. Mas se você pensar na inteligência do ser humano como uma coisa maior, né, nós dois somos capazes de conversar, somos capazes de dirigir, somos capazes de fazer diversas coisas, a IA ainda não está ali. Então você tem sistemas de IA específicos que estão superando o ser humano, mas no geral ainda falta muito para a IA alcançar o ser humano de forma mais geral. E agora vamos tratar desse episódio envolvendo a propaganda da Volkswagen. Há mesmo um dilema ético nisso, professor? Sim, né? Então há muita discussão, não só no Brasil como no mundo, de como é que você usa esses dados, o que você pode fazer com esses dados, o que a inteligência artificial pode fazer. Né? No caso desse da Elis Regina, foi usada uma tecnologia de IA que chama Deepfake, que a ideia é você pegar imagens da pessoa e poder manipular essas imagens, né? Por exemplo, fazê-la cantar, fazê-la, né, parecer que está dirigindo um carro e fazer esse tipo de coisa. Isso pode ser complicado pelo seguinte: você pode usar, por exemplo, isso para pôr um discurso numa pessoa, um discurso que ela não faria. Né? Então, você pode manipular imagens para você poder colocar pessoas em situações complicadas, fazer uma pessoa falar o que ela não gostaria. Então, existe muito dilema nisso. E no caso da Elis ainda foi complicado por ser uma pessoa morta. Né? Então, você não sabe se ela estaria concordando com o uso da imagem dela naquela situação. Né? A gente imagina que quem detém hoje em dia, né, as questões de direitos autorais dela tenham concordado, mas mesmo assim fica um pouco incerto. Assim, será que ela estaria feliz em fazer aquela propaganda daquele jeito? Né? Então, o fato de usar, nesse caso, imagens e foi criado um sistema com base em imagens de uma pessoa que está falecida, é um pouco complicado. Em que a inteligência artificial, nesse caso, se diferencia? Eu vi pessoas fazendo esse questionamento. O que a gente já viu, por exemplo,
em telenovelas, quando o mesmo ator faz 2 personagens. Onde é que está a diferença nisso? Tá, eu acho que a diferença principal nesse caso, né, das novelas, seria que era só uma coisa de computação gráfica mesmo, que a pessoa, o programador, o designer gráfico, ele modelou tudo no computador, conseguiu replicar, a atriz estava ali do lado, então é uma coisa um pouco mais simples, né, e um pouco mais controlada, vamos falar assim. No caso da IA, o medo que tem é que você está treinando esses sistemas de IA com uma grande quantidade de dados. Né? Você não sabe exatamente as respostas que aquele sistema pode dar. Né? Então, isso abre a possibilidade de você fazer coisas diferentes com esse tipo de tecnologia. Né? Então, você não tem mais tanto controle igual você tinha no caso das telenovelas, de você fazer, não, eu quero que esse personagem faça exatamente isso, exatamente aquilo e tudo mais. Né? E, de novo, no caso dessa propaganda, a questão é que foram usados dados de uma pessoa que está falecida. Então, você não sabe se ela estaria, né, de acordo com aquilo que foi feito. E vai além de um personagem, né? Era uma pessoa, de fato. Sim. Né? Então, assim, tem essa questão, né, que a gente tem uma discussão muito grande disso, sobre também direitos autorais. Né? Então, por exemplo, suponha que eu crie um sistema de inteligência artificial que aprenda a fazer poesia igual o Carlos Drummond de Andrade. Ele leu todas as poesias do Carlos Drummond de Andrade e agora ele é capaz de escrever uma poesia tão bem quanto Drummond escreveria. Né? Novas poesias. Novas poesias. Então, isso é ético? Né? Como é que é a questão dos direitos autorais do Carlos Drummond de Andrade? E mais, e essa nova poesia? De quem que é o direito dessa nova poesia? Né? Então, assim, tem muitas questões éticas que são discutidas no mundo todo, não é só aqui. Né? Pois é, isso que eu ia perguntar para o senhor. O dilema principal hoje, a efervescência do assunto, está aqui no Brasil ou na Europa, nos Estados Unidos? A gente vê por todo lado. E qual que está sendo o nosso ritmo de debate em relação a isso? É um problema no mundo todo, não é uma coisa exclusiva no Brasil. Né? Então, todos os governos e as big techs, Google, Microsoft, etc., estão discutindo como é que a gente vai regular isso. Né? A palavra regular é um pouquinho, né, complicada, controversa, né? Mas, de alguma forma, você tem que ter algum controle. Não de tolher completamente isso, tá? Mas de conseguir que as coisas também não saiam, né? Que se consiga fazer qualquer coisa sem nenhuma regulação ética, sem nenhuma coisa de o que você pode fazer, o que você não pode fazer. No mínimo, né? Eu acho que era uma das reclamações lá da propaganda, tinha que ter alguma frasezinha lá no começo falando, essa propaganda foi gerada com inteligência artificial. Isso, né? Aí já ajudaria. Já ajudaria, porque quem está assistindo vai saber, isso não é uma coisa real. Né? Então, assim, são cuidados que têm que ser tomados, mas isso é uma questão mundial, não é uma questão brasileira, e nós estamos tentando evoluir nesse campo também. Professor, bem recentemente a gente viu aí todo mundo curioso e tentando conhecer uma ferramenta, né? Que é o ChatGPT. Como é que ele se posiciona aí nessa temática? Explica pra gente o que é o ChatGPT, qual que é a capacidade dele, quais são as atribuições, o que ele consegue desenvolver de fato? Bom, o ChatGPT, a gente fala que ele é uma tecnologia generativa. Né? Ele é capaz de aprender com uma grande base de dados, então ele leu milhões e bilhões de textos na internet, de programas de computador. Ele foi alimentado com uma grande massa de dados e hoje em dia ele é capaz de gerar textos e responder perguntas com base no que ele aprendeu. Né? Então, a grande revolução, né, é uma tecnologia que vem evoluindo há muito tempo. E hoje em dia, com o grande aumento da capacidade de processamento dos computadores, com a evolução das tecnologias, dos programas, dos algoritmos de IA, fizeram que esse sistema seja capaz de fazer isso, ou seja, de responder perguntas, de gerar textos, de condensar informações, e isso pode ajudar bastante em diversas aplicações. Né? Por exemplo, você poderia perguntar, em vez de estar perguntando para mim, você poderia perguntar para o ChatGPT o que é inteligência artificial, o que a inteligência artificial poderia auxiliar o ser humano, e ele vai ser capaz de responder. Né? Ainda tem muitas falhas, a gente tem que filtrar muita informação que vem dessas tecnologias, então talvez eu acho que a principal cuidado que a gente tem que ter é usar bom senso. Né? Então, por exemplo, quando você vê uma imagem do Papa usando um casaco de rapper, você já vai desconfiar que aquilo não é verdade. Né? Então, nós como usuários dessas novas tecnologias, nós temos que ter cuidado e bom senso para tentar ver o que é verdade, o que não é verdade, o que o sistema está gerando, se a gente pode acreditar naquilo ou não pode. O que o senhor vê para o futuro, professor? Eu vejo que cada vez mais essas tecnologias vão avançar.
né? A gente vai ter, então, a IA trabalhando lado a lado com a gente. Uma coisa que no futuro a gente vai ter que também começar a abrir os olhos é com a robótica, né? Porque hoje em dia a gente tem a IA muito em texto, em tarefas no computador, mas em breve a gente vai ter também mecanismos, né? Os robôs inteligentes auxiliando a gente em diversas tarefas. A ONU, inclusive, recentemente fez uma reunião com robôs. Sim. Pra discutir o assunto. Tá discutindo. Daqui a pouco nós vamos ter carros autônomos na rua. Né? Então, você não vai mais precisar de dirigir seu carro, o carro vai poder dirigir sozinho. Então, as tecnologias estão evoluindo. E como qualquer tecnologia, ela pode ser usada para o bem ou para o mal. Né? Nós temos que saber discernir isso e tentar usar a tecnologia para o bem, para auxiliar o ser humano. Isso assusta até mesmo o senhor que é da área? Sim, com certeza. Volta e meia a gente vê novas coisas que a IA é capaz de fazer, que você fica, nossa, isso realmente está surpreendendo. Tá? Mas é uma evolução natural. Se você pegar 20 anos atrás, você não tinha seu celular, você não tinha essa coisa que hoje em dia faz parte do nosso dia a dia. Então, daqui a 20 anos, coisas que para hoje, para nós assustam, daqui a pouco vão estar fazendo parte do dia a dia também. Isso também pode levar a um debate sobre a importância da emoção, né, professor? Do humano. Sim. Né, em todos os processos. Sim, né? Assim, essa é uma questão. O que é inteligência? Inteligência não é só você fazer uma coisa lógica de saber responder. Nós temos toda a nossa emoção, nossos sentimentos, né? A tal inteligência emocional que fazem parte da nossa inteligência. Você não é só uma pessoa lógica que responde de acordo com o que você aprende. Você tem todos os seus sentimentos, suas coisas. Então, isso é uma coisa que talvez a IA não vai conseguir replicar. Por isso que a gente tem que usar a IA como um auxiliar para o ser humano, mas talvez não para substituir completamente o ser humano em todas as suas atividades. Eu bati um papo aqui no Palavra Aberta sobre a inteligência artificial com o professor do Departamento de Ciência da Computação da UFMG, Luiz Chaimovics. Obrigada pela presença, por essa conversa. Até a próxima. Obrigado, Kátia. Foi um prazer estar aqui com vocês.